abençoe. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nesta noite para uma breve meditação na palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nesta noite no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 32. Nós vamos fazer uma breve meditação nesta noite, para que daqui a pouco nós estaremos orando. Vamos meditar na Bíblia nesta noite, no livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 32. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade. Repetindo, a Bíblia diz assim: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade. Amém, meus irmãos? Vamos meditar um pouquinho nesta noite. Meus irmãos, o que é difícil para nós é o ser humano ter paciência. E a Bíblia, ela é um livro repleto de pessoas, de homens que tiveram paciência. E quando nós pensamos em paciência relacionado à palavra de Deus, é diferente do que aquela paciência que o mundo pensa o que é. Muitas vezes a paciência nos falta porque nós somos imediatistas. Isso é uma característica do século presente. Como nós estamos vivendo no tempo que as informações são rápidas, tudo é rápido hoje, principalmente daquelas pessoas que moram nas grandes metrópoles. Então nós estamos acostumados a não ter paciência. Só que quando nós pensamos em paciência, a paciência na Bíblia, ela está ligada à compreensão e à perseverança. Então quando você, meu irmão e minha irmã, pensar em paciência relacionado à palavra de Deus, você tem que entender que a paciência está relacionado à compreensão e à perseverança. O que significa a compreensão? Muitas vezes nós não conseguimos suportar as nossas adversidades porque nós não compreendemos as lutas. E como que eu consigo compreender algum momento difícil da minha vida? Primeiro, eu tenho que entender se é a prova que Deus me conduziu ou se fui eu que me coloquei numa circunstância adversa. Primeiro ponto. Primeira coisa que nós precisamos entender para esperar com paciência. Para esperar a solução do problema com paciência. Compreender o momento. Por quê? Quando a prova é que Deus nos levou, é porque Deus está querendo trazer crescimento espiritual para a nossa vida. Deus está querendo nos ensinar. E Deus está querendo moldar o homem. Então é necessário ter paciência. Por quê? Porque você tem que entender que toda adversidade na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, ela tem começo, meio e fim. Então quando nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos ter paciência. Por que nós somos um povo impaciente hoje? Porque nós somos incompreensivos. Você pode ver, nós queremos ser compreendidos, mas nós não compreendemos ninguém. Pode observar, nós queremos que todo mundo tenha paciência conosco. Nós queremos que todo mundo entenda os nossos problemas. Nós queremos que todo mundo entenda as nossas dificuldades. Mas você consegue compreender as pessoas? Você consegue entender as dificuldades do seu irmão, da sua irmã? É assim que nós somos. Porque nós somos gerados neste século da impaciência. Nós somos gerados num século da incompreensão. Então nós precisamos entender para que nós possamos esperar com paciência. Por isso que a Bíblia diz, é melhor o homem paciente do que o valente. Porque o valente, ele quer resolver com a sua força. O valente quer resolver com a força do seu braço. Por isso que a Bíblia nos recomenda, é melhor um homem paciente. A Bíblia está dizendo, é melhor um homem compreensivo. Significa o seguinte, nem sempre a força do meu braço vai trazer a resposta que eu quero.
Nem sempre o poder aquisitivo meu vai trazer a resposta que eu quero. Nem sempre a minha influência vai trazer a resposta que eu quero. Porque quando nós esperamos com paciência, nós encontramos a paz. Quando nós esperamos com paciência, nós encontramos a solução correta. Por quê? Porque existe um tempo determinado para tudo na nossa vida. Se você observar a vida do homem natural, ela é uma vida de paciência. Esperar 9 meses uma criança nascer requer paciência, principalmente para a mãe que está gerando esta criança no ventre. Porque o seu corpo sofrerá uma mudança. Com o avançar dos dias, vai se aproximando do nascimento da criança, vai trazendo incômodo. Então significa que se a mãe não tiver paciência de completar os 9 meses desta criança ser gerada, esta criança for tirada do ventre antes do tempo determinado, essa criança vai ter problema de saúde. Esta criança terá má formação. E quando nós pensamos na nossa vida, é assim. Por isso que a Bíblia diz, é melhor um homem paciente do que o valente. Porque o valente, ele quer resolver do jeito dele, da forma dele, na hora dele. Mas a Bíblia diz, não, melhor é um homem paciente. Então eu não sei o que você está passando nesta noite. Eu não sei a luta que você está passando. Mas a Bíblia recomenda a você nesta noite, em Provérbios 16, 32, é melhor o homem e a mulher ser paciente. Significa o seguinte, entenda o momento que você está passando. Compreenda a situação que você está passando. Se é o momento que Deus conduziu você para este deserto, para esta dificuldade, compreenda que Deus está preparando algo para a sua vida. Se foi alguma decisão precipitada sua e você está sofrendo o preço dessa desobediência, mesmo assim tenha paciência. Se você foi afoito em tomar decisão e você está sofrendo as consequências, agora é necessário que você tenha paciência para que as coisas venham tomar o rumo natural da vida. Então, o que eu quero que nesta noite, a recomendação para nós nesta noite, é que nós venhamos ser pacientes e não valentes. O homem valente, ele é precipitado. O homem valente, ele se dá mal. Golias era considerado um homem valente. O homem valente, muitas vezes, põe medo nos outros. O homem valente, muitas vezes, ele pensa que consegue ganhar tudo. Mas a Bíblia nos mostra que quando Deus conduziu a vida de Davi, enfrentou um valente que estava assustando os outros, mas um homem paciente, um homem que esperava no tempo de Deus, Deus deu vitória. Então nesta noite, eu quero que você, minha irmã e meu irmão, você não vai vencer esta dificuldade pela força do seu braço. Você vai vencer na paciência. Porque paciência é compreensão, mas paciência também é perseverança. Então, quando você falar de paciência, nós não estamos falando de alguém que está com o braço cruzado. Não, nós estamos falando de um homem que sabe o que está acontecendo, que espera no Senhor para agir e persevera na fé. Então, a paciência está ligada à fé. Não existe fé sem paciência. Não existe fé que não esteja relacionado à paciência. Porque a fé é a convicção de coisas que se esperam. E tudo aquilo que eu espero, eu preciso de paciência. Por exemplo, esperar o ônibus. Às vezes, num dia chuvoso ou na hora do pico, não é difícil? Você dirigir o seu carro numa cidade grande na hora do pico não requer paciência? Assim é a fé. A nossa fé, ela tem que ser perseverante e com paciência. Pode ser que eu vou orar hoje por uma causa e Deus não vai ouvir a minha voz. Mas eu tenho que ser paciente e aguardar no Senhor. Por quê? Porque eu entendo que a minha paciência vai me conduzir a um resultado melhor. Porque o homem valente, ele vai querer o resultado da maneira dele. Ele vai querer resolver na hora. E existem muitas pessoas que pensam que ter fé é ser valente. Nós precisamos ter o equilíbrio. A valentia muitas vezes nos leva à ruína. Mas a paciência muitas vezes
nos leva a enxergar aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Então, nesta noite, nós vamos ficar com este versículo. Melhor é o homem paciente do que o valente. E a Bíblia completa. E o que tem domínio próprio do que aquele que toma toda a cidade. Se você sabia que o domínio próprio é uma característica do cristão. Perceba que o cristão é um ser totalmente diferente do homem natural. O homem natural, ele por si só é valente. Pode observar no trânsito. Olha que coisa interessante. O valente ele não tem domínio próprio. É muito comum hoje no trânsito das grandes cidades, um fechou o outro e já sai um valente que não tem domínio próprio, aí daqui a pouco ele toma um tiro. Daqui a pouco eles começam a se agredir fisicamente e verbalmente. Quantas pessoas por falta de domínio próprio põem tudo a perder? Quantas vitórias dentro dos lares não acontece por falta de domínio próprio? Domínio próprio no falar, domínio próprio no agir, domínio próprio na maneira de se portar nos locais. O que falta para nós é paciência e domínio próprio. O domínio próprio é algo que é gerado pelo Espírito de Deus. O domínio próprio é uma característica do cristão. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, não queira ser valente e não queira dominar uma cidade. É melhor você dominar o seu corpo. É melhor você dominar a sua língua. É melhor você dominar os seus pensamentos. Porque a Bíblia diz, é melhor aquele que domine a si próprio do que aquele que toma toda a cidade. Porque o que adianta você tomar toda a cidade e você não ter domínio seu, o próprio domínio das suas ações, das suas atitudes. Olha que coisa interessante, o sábio Salomão, nessas palavras, olha que profundidade. Daria para trazer uma mensagem de 40 minutos para falar sobre domínio próprio e falar sobre valentia e falar sobre perseverança. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes nós não conseguimos entender a voz de Deus? Porque nós não temos domínio próprio. O calar é domínio próprio. O esperar Deus responder a minha oração é domínio próprio. Pode até ser que você já está orando há 6 meses por uma causa, mas você está querendo resolver com as suas próprias mãos. Por exemplo, para você educar um adolescente hoje, para você educar uma criança hoje é muito difícil. E muitas vezes nós saímos do nosso domínio próprio porque nós queremos resolver do nosso jeito. Muitas vezes as adversidades que nós enfrentamos é para que venha gerar em nós domínio próprio. O domínio próprio faz você entrar e sair de qualquer lugar. O domínio próprio leva você a crescer espiritualmente falando. Então entenda uma coisa, meu irmão. É muito mais fácil nós domarmos um animal, adestrar um animal, do que nós adestrar nós, seres humanos. O domínio próprio é muito importante. O domínio próprio nos leva a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas que não conseguem dominar o seu próprio coração, não conseguem dominar o seu próprio ímpeto, a ansiedade, as pessoas estão afobadas nos dias de hoje. Meu irmão, que nesta noite você acalme o seu coração, que nesta noite você domine a sua língua. Eu não digo no sentido de falar mal dos outros, mas de falar mal da sua própria vida. Como é isso? Por exemplo, a vitória que você tanto almeja não chegou ainda e você está achando que Deus esqueceu de você. Você está murmurando. A murmuração nada mais é do que domínio próprio. Porque muitas vezes a murmuração não é murmurar dos outros. A murmuração é de mim mesmo. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa está desempregada, a pessoa está enfrentando uma luta na sua vida financeira, e ela não tem domínio próprio do seu agir, do seu pensar e da sua língua, e ela fica falando, Deus esqueceu de mim, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não se importa comigo. Isso é falta de domínio próprio. Olha como é importante o domínio próprio. Você pode observar, torna a dizer, muito mais fácil adestrar um animal do que dominar o próprio homem. Quantas pessoas estão perdendo bênçãos, estão perdendo vitórias, famílias, amizades, por falta de domínio próprio. Vou repetir este versículo e nós encerramos aqui nesta meditação. Versículo 32 de Provérbios,
16, capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que aquele que domina uma cidade. Olha que comparação extraordinária. Para a Bíblia é melhor o paciente do que aquele que bate no peito e diz: eu venço tudo, eu sou valente, eu não tenho medo de ninguém. A Bíblia prefere o paciente, aquele que espera, aquele que aguarda, aquele que confia, aquele que persevera. A Bíblia prefere esse. E a Bíblia prefere aquele homem que domina a si próprio, as suas ações, do que aquele rei que domina uma cidade, do que aquele homem na sua força bélica, na sua força do seu exército, domine uma cidade. Olha que coisa interessante. Sabe o que significa isso? A Bíblia está instruindo eu e você a viver nesta terra. A Bíblia, neste versículo, está dando o segredo da vitória. A Bíblia está dando para mim e para você como nós podemos andar nesta terra de uma forma diferente, sendo paciente e tendo domínio próprio. Que Deus vos abençoe e vos guarde nesta noite. Seja uma pessoa paciente e tenha domínio próprio. Que Deus abençoe a sua vida